Oi gente, eu sou a Nathalie Conte e te convido mais uma vez para vir na minha casa, porque hoje a gente vai fazer uma receita super especial e no final harmonizar ela com uma cervejinha também, né? Porque muita gente acha que não dá certo harmonizar massa, pasta com cerveja. A gente associa só o vinho, mas eu vou mostrar para vocês hoje que é possível harmonizar com cerveja, ó. Uma delícia também. A nossa receita de hoje vai ser um conchiglione recheado com massa de queijo e espinafre. Então é uma receita bem diferente, bem especial. Eu mesma nunca fiz, vou fazer aqui a primeira vez com vocês. E ela vai ter um molhinho rústico, né, por cima, que eu já ensinei aqui no canal. Ele é um molhinho de tomates assados, super fácil de fazer e fica uma delícia. Eu vou deixar o link aqui se você quiser pegar essa receita também. E aproveitando para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, já ativa o sininho para as notificações e deixa o seu like aqui. Vamos lá começar a cozinhar essa receita super especial. Então, o ideal é a gente seguir as instruções da embalagem, da marca da massa que vocês escolherem, tá? Então, a gente colocou aqui a água para ferver. Então, a gente vai colocar um pouquinho de sal grosso também. Então, enquanto essa massa ferve, a gente vai porcionar a quantidade que a gente quer da massa. Eu vou fazer mais ou menos metade do pacote. Então, nós já deixamos nossa água aqui levantar a fervura, já porcionamos aqui uma parte do nosso conchiglione e agora a gente vai colocar. Gente, essa é uma das pastas, um dos tipos e formatos, né, que eu acho mais fofinho, né, porque é uma conchinha. Essa aqui, ela tá me indicando para ficar bem al dente ou al dente de 10 a 12 minutos, tá? Então vamos colocar 11 minutos. Alexa, timer 11 minutos. Enquanto a nossa pasta está aqui cozinhando, a gente vai preparar o nosso recheio, tá? O nosso recheio vai ser parmesão, mussarelinha ralada e creme de ricota, tá bom? A gente vai bater tudo isso no mixer, tá? No mini processador e depois, para finalizar, a gente vai acrescentar também o espinafre para quebrar um pouquinho desses queijos, né? Coloca todos os queijos, depois o cremoso, que é o creminho de ricota. Não vamos colocar sal, por quê? Porque todos os ingredientes que a gente colocou já tem sal. Então, se necessário, a gente coloca no final, quando a gente for provar, tá? A textura é essa, tá? A hora que a gente terminar de cozinhar o macarrão, a gente vai pegar e vai cozinhar também o espinafre e acrescentar aqui. Então a textura é pra ficar assim, ó, sem cair da colher, bem cremoso. Então a gente já chegou aqui no prazo que a embalagem informou. No meu caso, eu precisei aumentar mais cerca de 2 minutos, tá? Então sempre vai conferindo para ver o quanto de al dente você quer. Não pode ser muito molinho, senão depois a gente não consegue rechear. E até porque ele vai no forno também ficar naquela base de molho que é úmida, né? Então vai ajudar a cozinhar mais um pouquinho dentro do forno. Então vamos desligar. Agora eu vou tirar os conchigliones. Não vou jogar essa água fora, a gente vai utilizar ela para os espinafres. Tem que fazer isso de uma maneira bem delicada. Agora a gente leva para dar um jatinho de água fria e aí não grudar uma conchinha na outra. Pode deixar por lá e agora a gente vai dar um choque, tá? No nosso espinafre. A gente não precisa cozinhar ele, só esse choquinho já vai ser suficiente. Deu uma amolecidinha nas folhas, a gente já pode retirar, separa no recipiente e agora a gente vai acrescentar a nossa pasta de queijos. Prontinho. E aí agora vamos colocar aqui. A gente pode colocar, se tiver muito denso para processar, um pouquinho da água do cozimento para ajudar esse processador a fazer o trabalho dele.
A textura agora ficou muito líquida, tá? Então, o que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai acrescentar um pouquinho mais de queijo. No caso, eu vou colocar um pouquinho mais de queijo parmesão. E vai acrescentando até chegar na textura mais densa para colocar no saco de creme de confeitar. Agora a gente pega um saquinho desse de confeiteiro, tá? Caso você não tenha, você pode rechear também com a colher, não tem problema, como ficar mais fácil. Agora a gente já colocou no nosso saco, tá? Nosso recheio. Então a gente vai colocar aqui agora o molho vermelho e depois vai arrumar nossos contornos para poder rechear. Pode colocar uma camada generosa de molho. Lembra que eu falei que ele vai continuar cozinhando no forno? Então precisa ser uma camada generosa. Agora a gente dá mais um jatinho de água no nosso configlione. Eles vão ficar meio juntinhos assim alguns, tá? Mas não tem problema que a gente abre eles e vai agora arrumar pra rechear, tá? Então a gente colocou ali, vai e recheia. Deixa eu abrir aqui meu saco de confeiteiro. Vamos ver se isso vai dar certo, gente. Eu tenho muita dificuldade de usar saco de confeiteiro. Às vezes que eu usei não deu muito certo, mas eu quis testar justamente porque eu acho que se a minha dificuldade é essa, de vocês também podem ter. Prato especial pede uma cerveja especial, né? Essa aqui é a Citratus, que é de uma cervejaria brasileira de Minas Gerais chamada Zalaz. Tem cervejas excelentes, por sinal. Essa aqui é um estilo diferente, tá? Ela não é um estilo denominado aí clássico. Eles estão categorizando ela como uma Brazilian Wild Lager. Ela vai ter capim-limão e vai ter uma levedura selvagem da Serra da Mantiqueira. Então a gente pode falar que é uma cerveja bem brasileira, né? Bem diferente, não provei ela ainda. Foi difícil de encontrar essa cerveja, então a gente pode dizer que ela é uma cerveja, além do estilo especial, também existe essa dificuldade de encontrar, então também deixa ela ainda mais especial. Vamos provar. Eu nunca provei uma cerveja na vida que tem levedura selvagem brasileira, tá? Então vai ser algo totalmente inovador e ainda assim lager, né? Então vai ser uma coisa bem diferente, tô bem ansiosa para experimentar. Vamos ver. Por que eu escolhi essa cerveja pra gente fazer a harmonização? Pelo que ela tem de ingrediente, ela vai ter uma pegada muito mais citros, refrescante, então vai contrastar, né, com os queijos que a gente tem no nosso prato. Então, o que a gente pode falar aqui, né? Então, podemos dizer que uma cerveja dourada, né, um pouquinho turva, né? Tem uma espuma bem persistente, bem bonita, né, no aroma. Muito capim-limão e ela tem uma pegadinha rústica, né? Para quem nunca tomou cerveja com levedura selvagem, né? O que é? Nada mais é que são leveduras que estão no ambiente, né? E ela passa por um período de barrica, né? De madeira também. Então ela vai pegar as características daquela madeira, né? Transferindo aí um pouquinho de tanino e elementos que vai ter naquela madeira. Então ela vai ficar uma cerveja única, né? Cada lote vai ser de uma forma, vai ter um sabor, vai ter características únicas. E essa aqui, ela tem o que a gente chama de elementos caprílicos, né? Que é essa coisinha assim, sabe aquele cheirinho de mato, de roça, né? Como diz aqui no Brasil? É isso que vai lembrar, tá? Agora vamos provar. Maravilhosa. Super adstringente, deixa assim uma salivação bem interessante na boca, bem carbonatada. A gente sente um amargor bem levinho, tá? E no final um dulçor. É uma cerveja de alta complexidade. Achei bem interessante mesmo. O Zalaz nunca decepciona. Já retirei do forno. Está aqui essa delícia. Agora a gente vai provar e fazer a nossa harmonização.
Eu tô até ansiosa pra provar isso aqui, gente. Acho que vai estar tão gostoso. Nossa, não tá gostoso. Tá incrível, tá maravilhoso. Nossa, ficou muito bom. Sem modéstia, olha, um dos melhores conquilhones recheadinhos que eu já provei. Tá digno de restaurante. Agora vamos fazer o harmonizado, né? Ficou bem interessante. Eu diria que ficou uma harmonização bem diferente. Por quê? É um contraste bem grande, né? Essa cerveja ela vai ser extremamente adstringente, que é aquela coisa da boquinha ficar salivando, mais ou menos uma experiência de quando a gente toma espumante, toma vinho, né? Então ela traz um pouco dessa salivação, dessa adstringência. E aí, com a gordura dos queijos, né? Então faz um contraste bem interessante. Eu acho que vale pela diversidade. Então eu diria que sim, ficou muito gostoso e mais que gostoso, ficou interessante. Vale aí para uma bela experiência sensorial. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer muito quem ficou até agora, tá? E já sabe, né? A palavrinha-chave de colocar nos comentários de quem ficou até o final vai ser conchiglione, tá bom? Um beijo, até o próximo programa.